Fala pessoal, como é que vocês estão? Agente histórico aqui. Pessoal, hoje eu vi que respondeu um comentário de um comunista aqui no nosso canal, tá? E assim, eu sei que não é, geralmente não são todos que tendem a fazer isso. Sei que tem muitos aqui no canal e eles são extremamente respeitosos, não ficam debatendo espantalhos. Só que esse daqui ele veio debater nos comentários comigo, tá? Mas ele utilizou de muitos espantalhos, muitas falácias, falsos silogismos, coisas que assim eu já estou um pouco acostumado, tá? Só que eu acho que é importante a gente poder responder, porque assim já delimita bem o que eu conheço, né? O que eu sei e por que eu me entendo como liberal, tá? Vocês nunca vão me ver falando o que deveria ser um comunista ou um marxista, tá? Como deveria ser um regime comunista ou marxista. Eu não falo isso, nunca vou falar, porque eu não sou. Basicamente, geralmente eu tento aprender com os marxistas, né? Aquilo que eles fazem, aquilo que eles postulam, as críticas que foram feitas não só ao capitalismo, mas ao liberalismo como ideologia, enfim. O que eu acho que assim deveria ter em todo debate, tá, é honestidade. Eu sou um cara muito honesto para debater com as pessoas. Vocês não vão me ver utilizando de falsos silogismos. Eu posso, assim, por não saber, eu posso ter alguns espantalhos. Porém, assim, como eu sou um cara que tendo respeitar o enfim, meu debatedor, eu pergunto, eu quero saber a visão dele. Ó, o que, que você acha que é isso? Me responda, ó, eu tenho essa dúvida. Me responda, o que, que seria isso? Aí essa pessoa me responde. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para tentar conjecturar um pensamento lógico. Tá? Mas eu nunca vou, por exemplo, colocar a pessoa contra a parede com uma questão já de cara e logo em seguida já fazer um questionamento lógico. Não, eu nunca vou fazer isso. Eu sempre vou questioná-la a ponto dela me dar as informações necessárias e várias informações para aí sim eu poder fazer um pensamento, um raciocínio lógico. E quando as pessoas, e eu vejo que nos debates no nosso país, nos podcasts, até mesmo dos congressistas no Brasil, eu vejo muita desonestidade intelectual. Eu não gosto disso, gente. Eu não gosto disso. Assim como eu gosto de ser respeitado, eu respeito aqueles que tem outras perspectivas, outras ideologias, tá? Eu não estou falando só do marxismo, não, estou falando de conservadores que teoricamente e historicamente são os nossos rivais, tá? E assim, eu acho que o debate ele tem que ser construtivo de alguma maneira, porque quando ele é só para demolir o outro, para lacrar, aquela coisa toda, eu acho que ele perde um pouco do valor, porque a gente fica com aquela coisa de torcida incrustada, sabe? Ah, eu torci pro Gustavo Machado, ah, eu torci pro Jones Manuel, ah, eu torci pro Nando Moura, ah, eu torci pro, sei lá, pro Loconte, sabe? Fica aquela coisa engessada, a gente não consegue sair do lugar. E política não é isso, gente. Política não é isso. Política também é saber ceder. Né? Política é mediar as tensões, mediar os conflitos. Tá? E aí, eu vou começar aqui com um dos espantalhos. Eu vou começar com as perguntas dele. Né? A primeira delas, ele falou: que tipo de liberal você é? E por que você aderiu ao liberalismo? Tá? Aí eu fiz uma resposta longa, quem quiser ler, está lá no comentário do vídeo Gustavo, Jones e Elias, tá bom? Aquele debate que eles tiveram. E eu falei com ele, né? Que eu sou um liberal no sentido mais amplo possível da palavra. Ele seja político, econômico, social, tá? Eu acho que assim, você comprar o combo do liberalismo para você se dizer um liberal, você deveria teoricamente, né, comprar o combo completo. Eu entendo que, por exemplo, tem liberais conservadores, liberais progressistas, eu sei disso. Tem vários grupos de liberais dentro do liberalismo. Só que quando eu falo que eu sou liberal, eu sou liberal em todos os sentidos, tá, gente? Mas isso não significa que eu preciso ficar engessado. Então, você pode ser um liberal conservador, você pode ser um liberal progressista, tá? Aí, olha só, por mais que a gente possa ter algumas contradições, o liberal conservador, como assim? Se o liberalismo, ele teoricamente, ele combate o conservadorismo. É um pouco mais complexo, mas geralmente há uma linha dentro do liberalismo que a gente chama de conservadores liberais, que são pessoas que são conservadoras num sentido mais social e liberais num sentido mais econômico.
vai surgir lá com o Burke, enfim, pós ali o Adam Smith, a gente tem o Burke falando sobre um conservadorismo liberal, que ele vai ser o pai do conservadorismo, mas assim, ele basicamente ele é um conservador liberal, tá? Quando a gente fala de liberalismo social e político, a gente basicamente está referenciando o John Locke. Por que o John Locke, gente? A gente pode chamar o John Locke de um liberal constitucionalista, tá? E quando a gente trata a Constituição e a gente trata de diversas liberdades dentro de uma Constituição, então, assim, a gente está teoricamente colocando uma norma, a gente precisa falar de liberdades que são sociais, tá? E aí, o cara aqui, né, o debatedor, ele não aceitou que eu desse esse tipo de exemplo, porque, por exemplo, eu estou sendo redundante, o John Locke, né, ele não defendia o fim da escravidão, por exemplo, né, ele defendia uma igualdade que era aqueles que eram semelhantes a ele, tá? E de certa forma essa crítica é válida, tá? Ele é válida e também parte dos liberais daquela época também tinham ações na empresa da Companhia das Índias Orientais, que era da Inglaterra. E sim, isso também corrobora com a crítica dele. Mas é uma crítica que a gente pode absorver, a gente pode responder. Primeiro, porque assim como os marxistas, nós liberais entendemos também que há o contexto, certo? Qual que é o contexto da época? A gente não pode cometer anacronismos, certo? E se o contexto se o contexto daquela época é um contexto que muitas vezes reforçava a escravidão, apesar de que, olha só, o Locke ele pode até reforçar na prática, certo? Mas eu posso apontar outros liberais que são contra a prática da escravidão, como Thomas Paine, por exemplo, tá? De período muito próximo ali do John Locke. Então, assim, tá vendo como que o liberalismo ele permite que você tenha uma fluidez maior para você não só fazer uma crítica, receber a crítica e se adaptar a essa crítica, tá? Então você vai falar assim, então, mas o liberalismo ele dá desculpas para os seus erros? Não, ele errou, o liberalismo erra, assim como todas as correntes ideológicas. A diferença é que a gente se adapta a esse erro, ou seja, está errado. O John Locke ele não falava de uma igualdade, por exemplo, com os escravos, mas de homens que são do mesmo tipo de nascimento que ele, ou seja, aqueles ingleses nascidos lá, entende? Então é um contexto da época dele, eu não cometo esse anacronismo. Mas entendo que, para você ser um liberal, você não pode, você teoricamente, aí, claro, ela vai se reformulando, e basicamente até a própria ideia do Locke, a qual ele não praticou, é uma ideia que já pressupõe, que aí o Thomas Paine ele vai utilizar esse conceito, que é o que o Locke vai colocar lá atrás, que se a gente está falando de liberdade, a gente não pode ter escravos. Os escravos são tão livres quanto a gente. Os escravos devem pertencer e participar a essa sociedade. E o Thomas Paine ele vai ser extremamente repudiado por muitos. Ele vai ser um pai fundador dos Estados Unidos, tá, gente? Muitos norte-americanos, tá? Ele teve contato com aqueles pais fundadores, né? George Washington, tem oh meu Deus, esqueci o nome do diplomata na época, também foi presidente dos Estados Unidos, enfim, era muito amigo dele, e eles criticavam o Thomas Paine, porque o Thomas Paine naquela época, por exemplo, ele já falava de liberdade e direito para as mulheres legislarem. É porque como ele usa o conceito de liberdade de uma maneira mais ampla, ou seja, ele inclui muito mais gente nesse escopo, principalmente os escravos, então já fica quase que evidente que a mulher deveria participar também. Porém, isso para aquela sociedade não era aceito. Então, olha só que interessante. O próprio liberal daquela época, ele está vinculado àquele mundo ao qual ele faz parte. E é por isso que a gente não consegue fazer uma revolução ou postular uma ideia
que permita que a gente dê conta de tudo. A gente não consegue dar conta de tudo. A gente fica engessado, porque uma vez a ideia cristalizada num livro, né, ou seja, ela já tendo sido interpretada pelo autor, ela vai ficar presa àquela temporalidade. Só que aí sim a importância de ter outras pessoas pensando aqueles conceitos. Então a gente tem uma corrente liberal que ela vai se reformular. Tá? E, por exemplo, o marxismo, lá depois, com as críticas do Marx, no século XIX, vai ser importante para fazer o quê? Propulsionar o liberalismo enquanto, né, os seus erros, ou seja, o Marx ele vai fazer algumas críticas que são de caráter, né, enfim, filosófico, econômico, sociológico ao liberalismo e principalmente ao capitalismo. E isso vai permitir que o próprio liberalismo ele se realoque, reformule aqueles conceitos que foram cristalizados lá atrás, permitindo uma outra perspectiva. E aí, por exemplo, eu utilizo muito aqui no canal o Isaiah Berlin, o John Rawls, que o John Rawls ele vai falar no seu livro A Teoria, né, da Justiça, ele vai falar do conceito de liberdade e de justiça, que é um conceito muito utilizado, por exemplo, no Adam Smith. O Adam Smith que vai dialogar com o Marx, por exemplo, profundamente, porque tudo aquilo que o Adam Smith colocou lá no livro dele, né, principalmente na Riqueza das Nações, mas entre tantos outros, o Marx ele vai dialogar com o Adam Smith, falar, ó, e aí, gente, eu sei que tem muitos marxistas que não sabem disso, mas aqueles que leem muito, têm muita capacidade retórica, eles sabem disso, né? Porque há um diálogo ali e o Marx ele entende a natureza normativa do liberalismo, tá? Aí você vai falar, como assim, Hugo? A sociedade estava de um jeito, queria se derrubar o antigo regime, porque quem fazia as normas no antigo regime era o rei, era a monarquia, correto? Então, não se tinha uma lei que simplesmente você falava, ó, todo mundo é igual aqui e tá tudo certo, então, juridicamente, eu e o rei temos os mesmos direitos e deveres. Não era bem assim. A lei era o rei. Tá? E aí se a gente for começar lá na tradição católica e depois ali pegar, por exemplo, o Hobbes. Eu tenho um aluno que ele leu o Hobbes e falou, professor, eu fiquei apaixonado no Hobbes, cara, eu quase virei monarquista por conta do Hobbes. E, de fato, se você lê o Hobbes, né, se você lê os contratualistas, e o Hobbes, eu acho que é o expoente deles, no Leviatã, você vai falar, caramba, o cara é extremamente inteligente, tudo que ele fala aqui é lógico, tudo isso aqui é palpável. E aquilo naquele tempo fazia extremo sentido. Entende? E assim, tem um debate, um diálogo que permeia os anos, gente. E não é assim você falar, eu sou liberal porque eu sou a favor, sei lá, da maconha, da liberação da maconha. Não é isso. Eu sou liberal porque eu acho que o mercado se autorregula. Não é isso, gente. Isso não é ser liberal. Para você ser liberal, você tem que entender, num sentido mais amplo, a palavra liberdade. Aí tem também propriedade privada, tá? E vida. Porque naquele momento onde são postuladas essas teses, esses conceitos, liberdade, propriedade privada e vida são coisas que se dialogam, estão entrelaçadas, interligadas. E por que estão interligadas? Porque quem manda é o rei. Se o rei falar que você não tem liberdade, por exemplo, de... Aí, vamos tornar caricato aqui. Sair do reino, por exemplo, você deve ficar nesse reino aqui. Mas eu quero ter essa liberdade, e eu farei isso. Você é punido com a perda da sua vida. Já começa, filosoficamente, aqui um exemplo, né? Complicada a situação que a gente postula aqui de liberdade e vida. E propriedade privada também. Por quê? Porque tudo era do rei, tudo era da monarquia. Você não podia ter nada. E aí, com o final da Idade Média, ali, período ali da ascensão da Baixa Idade Média, que vai acontecer o surgimento dos burgos, né, o surgimento das corporações de ofício. E aí, olha só, eu vou até fazer uma referência aqui aos trabalhistas, tá, gente? Claro, eu estou fazendo aqui um erro anacrônico, porém, olha só que interessante. A gente poderia considerar, por exemplo,
os trabalhistas uma tradição que permeia desde o início do liberalismo, talvez até antes. Porque, olha só, antes da gente falar em liberalismo, a gente já tem corporações de ofício. A gente já tem grupos corporativos ligados ao trabalho. Claro, aqui eu estou tentando, enfim, colocar de uma maneira mais genérica. A gente pode refinar isso. E o que eu estou fazendo aqui é um erro anacrônico também. Tá? Claro, se a gente for ter o cuidado de falar o que é trabalhismo, tá, gente? E claro que o marxista não aceitaria isso, por quê? Porque trabalhismo para ele teria que ser o operário, né? Cunhado lá pelo Marx no século XIX, e eu entendo isso. Aí vai ser uma divergência pontual, intelectual, filosófica que a gente pode debater, tá? Mas assim, aí ele vai falar que o capitalismo, né, não se consolidou sem matar pessoas, isso eu concordo. Assim como qualquer regime, qualquer revolução, enfim, onde há o poder, há morte. Onde há estabelecimento de normas, há morte. Isso é a sociedade como um todo, isso é o ser humano. Né? E eu falei que o ser humano é isso, e ele falou, mas essa argumentação de que o ser humano é assim é preguiçosa. Ué, mas espera aí, vamos lá. Se todos as sociedades que a gente teve até hoje, todas as normatizações, né, legais ou não, pela força ou não, no seu decorrer temporal, mataram pessoas, olha só, diferentes reinos, diferentes sociedades, diferentes ideologias, ainda assim, em todos eles, o ser humano matou pessoas. Isso não é algo, essa natureza brutal não é algo do ser humano? Me parece que é claro isso, mas isso eu não estou falando para justificar que no liberalismo matou. Estou falando que isso é normal do ser humano e vai acontecer, e eu não fico criticando o comunismo porque matou tantas pessoas, não. Tá? Até mesmo porque o que eu gosto é da Revolução Francesa. Eu gosto muito da Revolução Francesa, eu adoro dar aula de Revolução Francesa. Tá? E assim como o marxista deve gostar da Revolução Russa, deve gostar, né, da Comuna de Paris, por exemplo. Enfim, mas eu aceito normalmente, eu não fico fazendo críticas morais quanto a isso. Se você gosta do Império Romano no sentido de, o Império Romano tomou toda a região, né, mediterrânea, da Itálica e Península Itálica, aquela coisa toda. Eu não fico debatendo moralismo, se matou, ou matou mais ou matou menos. Eu não fico com esse tipo de moralismo. O que eu quero saber é o seguinte, é prático. Você consegue mudar totalmente a natureza do ser humano? E a resposta é não. Dentro do liberalismo, dentro do comunismo, dentro do conservadorismo, dentro de qualquer coisa, você não consegue mudar a natureza do ser humano. Tá? E por isso que aí é a minha visão, que é o que eu expliquei para ele. Eu penso que o ser humano, enquanto indivíduo, quando ele se torna autônomo, ou seja, se a gente ensina o ser humano a ser autônomo, ele vai pensar, né, de maneira independente, ele vai entender que, olha só, eu pensar no coletivo é extremamente importante. Isso resguarda a minha liberdade, isso resguarda a minha segurança, isso permite que outras pessoas tenham aquilo que eu tenho. E, de certa forma, se a gente faz isso, se a gente entende que o indivíduo é o motor da história, que é no meu caso, a gente comete menos atrocidades, a gente comete menos autoritarismos, tá? E aí, isso dentro de qualquer linha ideológica, tá, gente? Aqui é sem demagogia. O liberalismo matou muita gente e mata muita gente. Eu sei disso. Eu tô feliz com isso? É claro que não. Mas eu entendo que, por exemplo, eu, enquanto indivíduo, eu penso que, todo mundo deveria ter uma boa casa para morar, todo mundo deveria ter transporte, todo mundo deveria ter uma boa educação. A liberdade individual das pessoas falarem aquilo que querem sem ser criminalizadas. Detalhe, tem um limite para a liberdade de expressão, tá, gente? O próprio Voltaire vai postular isso. Tem um limite para a liberdade de expressão, não é liberdade de ofensa. Então, assim, eu quero que essas pessoas tenham, todas elas. E o que eu puder fazer para isso, eu farei.
Aí você fala algo, mas aí, se a gente fazer de forma coletiva algo, que aí eu já estou tentando postular algo que eu não tenho tanto, não sei tanto sobre marxismo assim, tá, gente? Eu sei alguma coisa, mas eu não sou marxista para saber aprofundadamente. Se você for marxista e gosta de dialogar, de debater, pode colocar aí que eu vou, enfim, vou buscar referências, eu vou buscar ler livros para poder reformular a minha visão. Mas quando a gente pega o coletivo, e o coletivo é algo, mas é a grande massa, vai orientar os desígnios do mundo, o poder, a democracia, aquilo todo. E hoje não é assim, a gente tem uma minoria que, eu entendo isso perfeitamente, eu sei que hoje tem uma minoria, que é uma elite que faz isso e comete atrocidade, e eu não concordo com isso. Mas olha só, prestem bem atenção, eu não concordo que, por exemplo, por sermos uma maioria, a gente deveria repelir ou impelir uma minoria a fazer aquilo que a gente quer. Por que eu não concordo com isso? Porque você está tirando a autonomia do indivíduo. Se você tira a autonomia do indivíduo, aí eu vou fazer uma análise aqui, uma analogia um pouco porca, tá, gente? Vocês me desculpem e me corrijam, por favor. Mas, por exemplo, aconteceu a Revolução Russa, correto? A Revolução Russa não foi feita nos moldes que o Marx postulou lá atrás, a gente tem aquela ruptura entre mencheviques e bolcheviques de como fazer a revolução, se iria primeiro desenvolver uma burguesia na União Soviética e depois se apropriar do capitalismo e, enfim, transformar no socialismo e tal. E os bolcheviques fizeram da forma que poderiam ser feitos, né, num país majoritariamente agrário, e deu certo a princípio e depois colapsou. Aí você vai falar algo, mas, claro, eu sei que tem muitas justificativas para isso. Vivia num regime ao qual todos os países do mundo são capitalistas, aquela coisa toda. Eu sei disso. Mas vamos pensar. Eu já vi argumentos falando que dentro do próprio Partido Comunista tinham pessoas que não eram comunistas. Que eram conservadores, que eram liberais, que eram, enfim, N coisas. E olha só, mesmo você impelindo as pessoas a participarem desse regime com reeducação, com, enfim, com muita força, com autoritarismo, dentro do seio do próprio socialismo soviético, saíram pessoas que eram contra o socialismo soviético. Posso estar equivocado? Manda para algum canal aí de algum marxista que tenha mais conhecimento que possa me explicar isso. Eu não consigo compreender, porque olha só, mesmo que a maioria definisse, aí você vai falar, pô, mas aí não é a maioria, naquela época não tinha maioria e tal. Mas vamos lá. Se a gente dentro desse regime, né, pessoas que não são a favor desse regime conseguiram postular dentro do partido posições de poder e chegar em posições de poder, isso reforça, para mim, novamente, sendo totalmente leigo nesse sentido, tá? Não entendo o suficiente de União Soviética. Como que isso aconteceu? Se a gente tem uma força coletiva maior, se a gente pode impelir o indivíduo e reeducá-lo. Compreende como que isso tem uma lacuna? E essa lacuna é o que eu entendo que o liberalismo ele consegue, pelo menos ser um liberal consegue me ajudar. Porque, por exemplo, se o cara é um total imbecil, se o cara realmente é extremamente individualista e ele tá cagando para os outros, eu vou conseguir perceber aquilo. Eu vou conseguir entender que aquele cara tá errado. E, no longo prazo, dentro da sociedade, as disputas políticas vão mostrar que aquele cara ele não deveria estar ali, não deveria participar dessa vida. Correto? Só que se eu, né, por meio dessa coletividade, eu insiro aquele cara e tento reeducá-lo, muito provavelmente ele é o cachorro que vai morder minha perna lá na frente. Por quê? Porque não é de plena capacidade individual dele se tornar autônomo por meio da coação do coletivo. Eu não sei se eu estou sendo claro, tá, gente? Vocês me perdoem se eu estiver sendo prolixo. Agora, se um indivíduo aí, por exemplo, eu sou um liberal, eu consigo, aí eu vou falar das coisas que eu faço na prática. Eu vou em manifestação. Muitas das manifestações tá lá um monte de bandeira do PSOL, do PT, do PCdoB. Eu não concordo com nada daquilo, mas concordo, por exemplo, com a pauta. Não tem que ter
a lei de blindagem lá, que a PL que eles queriam de blindar deputados. Eu tava lá na rua, tava um monte de gente comunista, um monte de gente, pô, que são amigos meus, que sabem minha opinião, né? E aqueles que não sabem ficam, pô, você não é liberal? Sou, mas ó, eu concordo com essa pauta, por que eu não vou estar aqui? Eu concordo que o indivíduo tem que ser autônomo para fazer as suas decisões. E assim a gente consegue convencer um indivíduo autônomo a melhorar a vida das outras pessoas. Agora, se a gente compelir, se a gente impelir a pessoa a fazer isso, eu não concordo, porque eu acho que essas pessoas não vão mudar. Aí você vai falar o quê? Vamos matá-la? Aí, gente, a gente chega no autoritarismo. Aí, pô, se a gente for resolver as coisas com autoritarismo, assim, me desculpem, muitas vezes eu fico nervoso, muitas vezes eu acho que força pode resolver, mas para uma sociedade de fato ser longeva e ter minimamente indivíduos capazes de fazer uma crítica às instituições, às coisas da sociedade, às mazelas da sociedade, ao capitalismo, tá? Você precisa dessa autonomia. E aí entra nas coisas que a gente debateu aqui, tá? Ele falou que o capitalismo matou muita gente, eu concordei, só que aí ele veio com aquilo, né, a cartada, né, que eu acho que na cabeça dele fazia total sentido ele falar isso e achar que ia me deixar acuado, né? Então, como você deita a cabeça na cama, sabendo que tem expropriação, que tem lucratividade, que tem dominação, que tem tudo isso no mundo, como que você defende o capitalismo? Aí eu falei, eu não defendo o capitalismo. Eu defendo eu ser liberal. Eu sou liberal por conta disso. O capitalismo tem N erros que eu quero que mude, que melhore, tá? Mas falar algo mais, o capitalismo não pode melhorar porque a gente tem, né, o materialismo histórico, dialético que o Marx postulou lá e tal. Pô, tudo bem, mas não é possível fazer nada. Não é possível fazer nada. E olha que interessante, eu como liberal acho que a gente, por meio das reformas que são feitas no capitalismo, eu acho que a gente consegue chegar no comunismo dessa forma do que por meio de uma revolução. E olha, eu sou um liberal, tá, gente? Eu acho que é muito mais fácil chegar dessa forma do que por meio de uma revolução. Porque a gente tende a ver que o mundo ele é ruim, as pessoas são ruins, e a gente tende a se tornar autônomo individualmente. E cada vez mais pessoas estão se tornando autônomas, ou seja, entendendo que, capitalismo não é bom nisso aqui não. Capitalismo não é bom naquilo outro, a gente tem que mudar isso, tem que mudar aquilo outro, a gente tem que brigar por isso, por aquilo. E nesse sentido, eu acho que assim, me parece muito mais plausível a mudança, tá? Me parece muito mais plausível. Porque você convence as pessoas disso. Agora, você convencer uma pessoa que você vai sair de casa para fazer uma revolução, eu acho muito improvável. Eu acho extremamente improvável, principalmente no Brasil. Um país que é extremamente cristão, extremamente conservador, tá? Apesar de que algumas pesquisas aí do IBGE tem mostrado que muitas pessoas têm dito ser de esquerda, mas olha só, mesmo num país que as pessoas agora estão aderindo mais à esquerda, a gente não tem revolução? Por que será? Né? Tem medos que o ser humano tem, que são inerentes, né? Segurança, perda de liberdade, que é o que eu estou falando aqui. Se uma revolução, ela de certa forma apresentasse uma via mais, como é que eu posso dizer, menos sangrenta, eu acho que todos adeririam. Mas todos que eu falo assim, a grande maioria. Mas não é possível, gente. Uma revolução não permite isso. A Revolução Francesa, que é a qual eu gosto, não permitiu isso. E aí é que tá, dentro de uma revolução você não consegue ter uma linha mestra a qual você vai seguir e vai chegar no final e vai estar tudo intacto. A gente vê isso na Revolução Francesa. Começa lá com os girondinos, jacobinos, girondinos, diretório, Napoleão Bonaparte. E cada hora que muda o poder, cada hora que chega na mão de alguém, morre muita gente. Porque aí o conceito de revolução vai ser diferente para o Jones Manuel, vai ser diferente para o Gustavo, vai ser diferente para mim, vai ser diferente para o conservador, vai ser diferente para o reacionário, vai ser diferente para o anarquista.
E alguém aqui consegue garantir quem vai estar nesse processo de revolução e quem vai liderar esses processos de revolução? Porque a gente percebe que eles não são assim tão simples, não. Aí você vai falar, mas aconteceu na Revolução Russa. Tá, então todo mundo que participou da Revolução Russa sempre teve em sua, não vou dizer totalidade, mas como pilar um pensamento hegemônico, ou teve visões que são ali muitas vezes conflitantes, até dentro do próprio partido bolchevique. Porque se a resposta for sim, então a gente não pode garantir um caráter quase que uniforme de uma revolução. Ah, mas na China teve isso. Tá, a China teve lá com Mao Zedong a revolução, e aí? Hoje a gente tem uma China totalmente diferente. Eu já falei sobre China aqui. Eu acho que a China é um país, é uma nação, é uma sociedade, é uma civilização milenar. Então, essas categorias de análise, categorias ideológicas que a gente tem formulado aqui pós-Idade Média, ajudam a formular uma China melhor, mas não que a China vá se tornar totalmente liberal ou totalmente marxista. Eu acho que não, acho que eles estão muito corretos na forma que eles conseguem, na prática, mudar a vida dos chineses para melhor. E aí muitas vezes a gente fica nesses debates, né? Qual é melhor, liberalismo ou marxismo? Conservadorismo ou reacionarismo? Entende? A gente fica num debate filosófico e não vai para a prática. Enquanto a gente está vendo um país no mundo que até 40, 50 anos atrás era extremamente pobre. Mais pobre do que o Brasil, com uma capacidade industrial menor do que a do Brasil e com um PIB menor que o do Brasil. 50 anos depois, a China rivaliza com os Estados Unidos, que é a grande potência mundial, maior PIB per capita, maior PIB anual, enfim. Olha para vocês verem. E é por isso que eu falo que ser um liberal é você saber dialogar, é você saber entrar em conversas as quais vão te fortalecer. Um liberal que entra numa conversa, eu vou dar um exemplo, né? O engenheiro Léo, gente. Eu fico vendo os debates aí coloca lá, liberal contra marxista, aí coloca engenheiro Léo. Cara, eu já fico louco, eu já fico indignado, eu já começo a me dar uma canseira, eu já começo a ficar coçando, porque, pô, velho, o engenheiro Léo, assim, me desculpe, eu não falo de engenharia porque eu não entendo de engenharia, tá? E o engenheiro Léo, ele não entende de liberalismo, ele não entende de economia. Aí, é porque assim, não adianta você só entender de economia. Por exemplo, oh meu Deus, esqueci o nome dele aqui agora. Trabalhou na Faria Lima e agora é um cara que está mais à esquerda. Esqueci o nome dele, gente. Aquele japonesinho. Enfim, ele conversa e ele tem uma visão, um tipo de diálogo que é muito grande. Apesar dele ter economia, enfim, graduação em economia, ele tem outras coisas para além. Ele tem não só conhecimento prático, mas ele tem, por exemplo, conversas com outras áreas, história, sociologia, filosofia, não só economia. Então, assim, ele tem um arcabouço muito grande para poder dialogar. Então, ele se torna um cara que tem uma capacidade retórica e intelectual muito grande. O engenheiro Léo, eu não estou menosprezando o engenheiro Léo, não, tá, gente? Ele, por ter se formado em engenharia, e ele, muitas vezes, ele não busca conhecimento nas áreas das humanas, das ciências humanas, isso não permite que ele consiga evoluir. Então ele fica muito nos espantalhos. Então ele é o tipo de liberal, e ele vai ser um liberal, né? Mas de um liberal que a gente chama de líder bobo, né? Que é o cara que reproduz chavões e espantalhos e faz falsos silogismos e utiliza exemplos ruins. Eu vejo que ele fala muito sobre filme. É igual naquele filme, isso aqui, cara. Assim, exemplos extremamente péssimos para alguém que se diz um liberal. Tá? E aí, por que eu falo isso? Para ser liberal, gente, vocês vão ter que ler muita coisa. Tá? Vai ter que ler Adam Smith, vai ter que ler Locke, vocês vão ter que ler Hobbes, porque a nossa tradição ideológica está dialogando com a tradição contratualista. Tá? Vai ter que ler Alex Tocqueville, vocês vão ter que ler David Hume, vocês vão ter que ler John Stuart Mill, vocês vão ter que ler o John Rawls,
vocês vão ter que ler Keynes, vocês vão ter que ler, Isaiah Berlin. Para o brasileiro, o José Guilherme Melchior, que tem um livro muito bom, que ele vai falar sobre os liberalismos no tempo, as correntes, que é muito bom, principalmente para quem está iniciando, né, na corrente liberal. Tá? Então, assim, e mais importante do que isso, não ficar só no liberalismo. Vocês têm que saber as críticas que são feitas ao liberalismo. Tá? Lá nos contratualistas vocês já vão ter alguns debates. Porém, quem vai criticar mais fortemente o liberalismo, como um todo, é o marxismo. Então vocês têm que ler marxistas. Vocês precisam ler marxistas. Do contrário, vocês vão ficar com um argumento capenga. Tá? E aí vai estar aquela coisa, chega nos debates, que eu vejo muito aí, chega lá o liberal, aí vai o engenheiro Léo. Aí o engenheiro Léo fala, porque isso aconteceu em Cuba, e já que aconteceu em Cuba, por que não vai acontecer em Vitória da Bahia? Pô, mano, pelo amor de Deus, cara, formula minimamente um argumento bom. E ele fica lá falando que ganhou, que a galera aplaudiu, cara. Você vai me desculpar. Desculpa o engenheiro Léo aí se ele vê esse vídeo, mas você tem que ler um pouco mais. Você tem que ter uma capacidade de assimilar e de adaptar o argumento liberal melhor. Você não tem. Infelizmente, você fala muitas coisas que você não sabe. Você defende uma coisa que você não sabe sequer argumentar o que é. Aí você vai falar, mas filosofia é mais simples. Filosofia você pode pegar um conceito e tentar ficar filosofando sobre ele, enfim, elevando ele a várias potências, né? Por exemplo, liberdade. Se você é um cara que anda de carro blindado e mora num condomínio, você tem liberdade? Então, tá vendo? É um conceito. Filosoficamente a gente pode debater isso. Compreende? Mas requer o quê? Requer um gabarito. Requer uma referência. E se você não tiver referências, você não vai conseguir fazer boas analogias. E aí você cai naquela lógica de botequim, né? Aí eu vou tentar dar um exemplo aqui. Se o PT ele indica o Galípolo, logo o PT é neoliberal. Entende? Esse tipo de silogismo que é barato de botequim, e não é certo, é equivocado, é fraco, não se sustenta. E aí, né, aqui no debate com o rapaz, né, ele fala assim, tentar separar o liberalismo, né, as ideias do liberalismo, com as práticas, é querer comprar o soft sem querer comprar o hardware. Ou seja, o cara quer me dizer como eu, que sou liberal, deveria ser liberal. Porque se na minha prática eu adequo a minha teoria, ou seja, se na minha teoria está dito, e a teoria liberal ela é ampla, você pode interpretá-la, você pode debatê-la, porque muitas vezes ela é filosófica também, mas sim, ela é prática. Então, se a prática você não consegue acertá-la, você vai errar, e muitas vezes os marxistas eles dizem que a gente tem, que os liberais utilizam de senso comum, e eu tomo como um elogio, porque senso comum é você verificar se dá certo. Não deu certo, você reformula. E aí a minha crítica ao marxismo, né? Eles não reformulam a teoria. Se a prática não se adequa à prática que está errada, não a teoria. E no liberalismo você permite isso. Tá? Então, se o comércio de escravos é uma coisa errada, vai contra as liberdades, então isso tem que ser cessado. Se os escravos, ou seja, os ex-escravos, eles são homens e eles têm as suas liberdades, eles são iguais em natureza com os outros homens, eles devem ter as suas igualdades jurídicas resguardadas. Na prática não está acontecendo isso, então a gente reformula a prática. Se as ideias não estão permitindo que a prática seja reformulada, a gente reformula as ideias. E é assim ser um liberal. Tá? Aí você, olha só que interessante, aí o marxista ele quer me dizer como é ser um liberal. Ele não é, tá? Ele tem essa pureza ideológica na perspectiva dele, que é marxista, mas eu, na minha perspectiva liberal, a qual eu tenho esse tipo de fluidez, eu tenho esse tipo de possibilidade, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer conforme ele está me dizendo para me fazer. Pô, já é um argumento fraco por si só, né, gente? Vai me desculpar. E aqui, né, eu tive alguns debates com ele aqui, falando que eu respondi isso para ele, basicamente com outras palavras. Ele vai falar que é um argumento de derrota, tá? Ele vai começar a apelar aqui, vai falar que é argumento de derrota. Aí ele vai falar, olha só que interessante, ele vai utilizar essa questão da Companhia das Índias para poder fazer um silogismo muito desonesto.
tá? Aí eu vou falar com ele o seguinte, eu vou também utilizar um silogismo desonesto para ver como ele vai reagir, tá? E aí ele vai responder como? Eu falei, ó, a gente pode ficar dentro da honestidade, a gente pode ser totalmente respeitoso nos argumentos, tá? Sem desonestidade, sem espantalho, que eu vou responder normalmente para você. Eu não vou atacar o marxismo dessa forma, eu não ataco o marxismo dessa forma. Eu pergunto. Aí ele começou a usar silogismos desonestos. Eu fiz um também. Aí a primeira coisa que ele fez essa é uma falsa simetria e é desonesta. Eu falei, pô, mas aí fica fácil, Você pode ser desonesto, eu não posso. Eu estou pregando honestidade no debate aqui o tempo todo. E você não está fazendo. Mas aí quando eu faço, porque aí vai fortalecer o meu lado, porque vai fortalecer a minha retórica, e aí se a gente jogar para o povo, né, ou seja, para a população, o público, ele muito provavelmente ele não vai conseguir sair desse silogismo desonesto que eu utilizei, aí ele começa a ficar dodói. Eu falei, pô, mas aí fica difícil, Eu tenho que ser extremamente honesto. E você pode ser desonesto o máximo possível. Você pode ser extremamente anacrônico. Você pode... Olha só que interessante, uma coisa que eu não gosto nos marxistas. Eles querem atacar a pessoa que fez um argumento por aquilo que ela foi, não pelo mérito da ideia dela. Ou seja, a gente vai falar sobre liberdade. Ah, mas o John Locke tinha escravos, então ele não pode falar sobre liberdade. Eu não concordo com isso. Eu quero debater a ideia dele, eu não quero debater o John Locke. Entende? Então a gente debate a ideia. Qual que é a ideia? A ideia é essa. Porque do contrário, aí a gente vai começar com aquela coisa, né? Ah, mas o Mao Tse, ele propôs um marxismo, mas matou muita gente. Aí começa aquelas coisas que são, ao meu ver, são desonestas. Eu acho que não, é um debate muito moralista, eu não gosto disso, eu prefiro um debate mais, assim, teórico, prático do que moralista. Porque quando começa a ir pro moralismo, ir para desonestidade, aí eu já não curto muito, eu já nem respondo. Eu tentei responder o cara aqui, ele continuou com a desonestidade dele, né? Aí ele vem falar aqui que eu admiti a escravidão, né? Que, enfim, que tem que ter escravidão. Eu não fiz nada disso, na verdade, eu estou admitindo que o liberalismo lá atrás, ele não agiu, aqueles pensadores, eles não davam conta disso, muitos deles, porque eles estavam presos à sua lógica, né, que era uma lógica o quê? Escravagista, tá? Então a gente não pode cometer esse anacronismo, e falei que, sim, tem muitos genocídios que são causados pelo capitalismo, pelas ideias liberais. Por quê? Porque esses homens incompreendem, né, que a liberdade ela deve ser resguardada por todos. É por isso que vocês não vão me ver aqui falando no meu canal que os Estados Unidos tem que invadir Venezuela. Vocês nunca vão me ver aqui falando que um país tem que invadir o outro. Vocês nunca vão me ver aqui justificando imperialismo. Vocês já me viram aqui atacar a China em algum momento? Eu não ataco. Eu não vivo de espantalho. Eu sou extremamente honesto na minha argumentação. Aí quando eu pego alguém, né, um marxista que é extremamente desonesto, me incomoda. A vontade é de começar a usar as caricaturas, usar silogismos desonestos para poder pegá-lo, tá? Aí joga para o público, porque aí você vai ver. Vai falar, mas é senso comum. Pô, mas aí se é senso comum, o senso comum vai sempre ficar do meu lado. A gente vive o quê? A gente vive uma democracia liberal. A gente vive uma ordem liberal, certo? Então eu tenho, de certa forma, eu tenho certos benefícios em ser desonesto, em usar argumentos e silogismos que vão colocar ele contra a parede, porque as pessoas vão falar, pô, o Hugo tá certo. Eu não, assim, eu concordo com críticas que são pontuais, aconteceu isso, aquilo outro. Agora, começa a utilizar ataques aos próprios autores. Eu não faço isso com nenhum marxista, tá? Eu não faço. Ataque à figura, no sentido, por exemplo, aqui eu dei o exemplo do Mao Zedong, né? Ah, mas o Mao Zedong, para fazer a revolução, teve que matar 600 milhões de pessoas. Eu concordo, a revolução vai matar a gente mesmo. Eu sei disso. Eu estou disposto a viver uma revolução? Não estou disposto, gente. Ah, mas aí você não está porque lá no passado aí teve a Revolução Francesa e você vive bem hoje em dia. Quem disse que eu vivo bem? Quem disse que eu concordo com tudo do capitalismo? Não coloquem palavras na minha boca.
tá? Aquelas as quais eu falar, eu posso elucidar, mas aí você me pergunta, Hugo, você quis dizer isso? Você, enquanto liberal, você quis dizer isso? O que você está me explicando? Porque é isso que eu faço quando eu debato com um marxista. Quando eu debato com um cara que sabe muito sobre o marxismo, eu pergunto a ele, pô, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e vou entendendo o argumento. Significa que eu tenho que concordar? Não. Mas eu nunca vou ser injusto de falar, mas você está falando isso aqui, mas o cara lá fez isso. Eu não faço isso. Tá? E, por fim, né, ele utilizou o argumento, um excelente argumento, né, de que, eu apoio todas as coisas ruins que tem no mundo, de que, de certa forma, eu valido todas as coisas ruins. Eu discordo totalmente disso. Primeiro que eu não sou detentor, né, dos meios de produção, já começa por aí. Aí ele vai aquele debate, mas você então, não sei o que, da luta de classe, blá, blá, blá. Pô, mas você quer convencer a mim? Convence ao cara que tá muito mais ferrado do que eu sobre a luta de classe, ué. Se você não consegue convencer ele, como é que você vai me convencer? Aí já vai falar, mas tem que ter revolução, as outras pessoas têm que ajudar, não sei o que, pô, velho, mas aí fica difícil, né? Fica difícil. Você tem que ter minimamente um argumento plausível para você convencer uma pessoa. Eu tento ter os meus. Agora, você falar, utilizar essa retórica baixa, né? Esses espantalhos de para os liberais o mercado encontra o equilíbrio sozinho. Não é bem assim. O Adam Smith não fala isso. Ele vai falar que o interesse individual, ele é frequentemente, isso está lá na Riqueza das Nações, tá, gente? Interesse individual frequentemente, mas não necessariamente promove o interesse público. Ou seja, muitos entes vão ao mercado, né, com um interesse individual, né, que frequentemente promove o interesse público, mas muitos não. Isso não é necessariamente acontece, não. E quando isso não acontece, porque há falhas, o Smith reconhece falhas, reconhece monopólios, reconhece conluios, reconhece crises, tá? O mercado, ele pode se coordenar de alguma forma, mas isso não redime ele das atrocidades que ele comete, tá? Isso você não vai ver falando no Adam Smith. Isso, claro, eu sei que tem muitos liberais aí, liberbobo, que vai responder esse tipo de coisa, né, de forma equivocada, claro, mas nenhum liberal sério vai falar isso. Então, um marxista, quando ele pressupõe falar de liberalismo, achar que ele sabe, ele tem que saber. Pode ser que tenha alguns que saibam, né? Agora, o meu camarada aqui, ele não sabe o que é liberalismo. Bom, principalmente a vertente mais smithiana, né? Ou seja, de Adam Smith. Vai lá na Riqueza das Nações, que tem muita coisa lá, tá? E olha só, ele utilizou uma citação ali, eu não vou nem citar aqui, gente. Ele utilizou uma citação lá. Quer dizer, eu vou citar assim. Cadê? Peraí, só um minutinho. Eu acho muito interessante, principalmente quando os caras pegam citação do Adam Smith, né, para poder justificar a crítica a qual eles não entenderam o que o Adam Smith colocou. Porque o Adam Smith, gente, ele não justifica as coisas, tá? Isso também, muitas vezes ele não coloca como norma também, não. Ele está fazendo o quê? Ele está mostrando como as coisas são na prática, que é a citação do cara aqui. Ele vai falar o seguinte, né? O governo civil, na medida em que é instituído para a segurança da propriedade, na realidade, instituído para a defesa dos ricos contra os pobres, ou daqueles que têm alguma propriedade contra aqueles que não têm nenhuma. Então, ele coloca que o Adam Smith, olha só, e aí, gente, o próprio Marx vai debater com o Adam Smith. O próprio Marx vai ter muitas coisas no Adam Smith que ele vai concordar, tá? E assim, uma coisa que tem muito no Adam Smith é a palavra justiça. Aí o cara colocou aqui, ó, ele não defendia a justiça abstrata, ele defendia a estrutura jurídica para garantir a acumulação de quem já tinha,
contra a maioria que não tinha nada. Isso aqui, esse argumento, essa citação do Adam Smith, gente, olha só, para você que é liberal, ele não está justificando que uma defesa dos ricos contra os pobres. Ele está mostrando como as coisas são na prática. Ou seja, a propriedade privada, olha só, o governo civil, na medida que é instituído para a segurança da propriedade, é na realidade instituído para a defesa dos ricos contra os pobres. Ou seja, muitas vezes aqueles que a gente institui enquanto governante, ele reafirma a propriedade privada. Né? Aquele que está no governo reafirma a propriedade privada em prol dos ricos contra os pobres. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o mundo é assim. Ele não está justificando, ele não está falando que o mundo tem que permanecer assim. Até mesmo porque o Adam Smith ele é muito crítico disso. E assim, é de um nível que tem hora que dá dó, gente. Eu não fico criticando o marxismo porque eu não tenho o domínio do marxismo. Tá? Eu sei alguma coisa. Eu preciso e prefiro aprender com um marxista que tenha lido muito. Tá? Agora, quando o cara vai falar de liberalismo, ele usa uma citação do Adam Smith e ele não entende o que o Adam Smith está falando, é impressionante, né? É risível. Tá? Aí um outro espantalho, né? Liberais acreditam numa força invisível, né? Numa mão invisível, quase que religiosa. Esse é um argumento clássico dos marxistas contra os liberais. Primeiro que é um erro conceitual, porque a mão invisível ela não é teórica, ela não é uma lei, ou seja, não é uma norma, tá? E não é um mecanismo universal. É uma metáfora retórica que a gente está utilizando dentro do liberalismo. O Adam Smith, tá? Ele usa poucas vezes, se eu não me engano, 2. E se a gente colocar ele e o David Hume ali, a gente vai ter umas 3 ou 4 vezes utilizando essa metáfora retórica da mão invisível. Tá? Não é uma regra, não é uma norma. Apesar de que o liberalismo cria diversas normas, essa não é uma delas. Tá bom? E também não é uma teoria. Tá joia? Então, quem defende a mão invisível do mercado, se você vê algum liberal falando, defendendo a mão invisível do mercado, este liberal não entende de liberalismo, tá bom? Tem que ler o Adam Smith de novo, tá? E muitas pessoas leem o Adam Smith e não entendem o Adam Smith. Então é por isso que é importante você ter mais leituras, tá joia? E aí, mais um outro espantalho, né? Para o liberalismo, todos que entram no mercado são livres e iguais. Aí o espantalho, né, de que o liberalismo ignora as igualdades reais. Isso é, novamente, um erro conceitual. Pelo menos o Adam Smith ele nunca vai afirmar, né? Ele nunca afirmou igualdade material. O Adam Smith nunca afirmou isso, tá? Ele sempre reconheceu desigualdade de poder. Ele sempre reconheceu. E é por isso que a palavra na obra dele, A Riqueza das Nações, a maior palavra é justiça. Entendam, justiça. Então, né? Isso de certa forma confunde-se, né, com igualdade jurídica ou com igualdade factual. Tá? A resposta que o Adam Smith teoricamente ele daria a isso, né, os empregadores estão sempre em vantagem nas disputas salariais. Ele vai falar também que sempre que os empresários, ou seja, aqueles que são os empregadores, eles se encontram, eles raramente eles agem em conluio, tá? Para diminuir salários, para lesar o trabalhador, e o Adam Smith é totalmente contra isso, porque ele fala de justiça, ele vai falar que o trabalhador ele tem que ser bem remunerado, tá bom? Ele tem que ter o seu salário para poder definir bem a produtividade dele, ou seja, ele é produtivo, o salário dele tem que ser relativo a esse tipo de produção dele, porque vai valorizar o trabalhador, e é isso que o Adam Smith fala o tempo todo, tá? E se a gente for no Stuart Mill, que era um utilitarista, né, um liberal utilitarista, a liberdade contratual é fictícia quando uma parte não pode recusar. Olha só, nem o Stuart Mill concorda com contratos onde o empregador, que é um dos lados, é extremamente mais poderoso do que o trabalhador. Tá? E é por isso que a gente não pode aceitar empregos informais como norma. Tá? E aí, isso é algo que qualquer
liberal razoavelmente honesto deveria defender. É claro que o engenheiro Léo não vai defender, porque ele não leu porra nenhuma. Tá? Então, se você é liberal e você não defende um emprego formal para as pessoas, você é um imbecil, você não entende de liberalismo. Tá bom? Pelo menos não de Adam Smith, de John Stuart Mill. Tá joia? O liberalismo defende o rico contra o pobre, que é aquilo ali que a gente acabou de citar, né? O espantalho, o Estado liberal existe para proteger os ricos. Novamente, é um erro conceitual. Os marxistas geralmente citam Adam Smith sem notar que ele está criticando, né? Ele não está defendendo, ele está criticando, ele está postulando uma prática, tá? E é o que o nosso amigo fez, tá? Isso é uma descrição sociológica do Smith, tá? Só para a gente poder entender. Essa descrição, essa citação do governo civil é uma citação, é uma descrição sociológica dessa sociedade. O Smith ele vai defender o quê? Impostos progressivos, por exemplo. Ele vai defender educação pública. Ele vai defender regulação antimonopólio. O Smith ele é marxista? Pois é, né, gente? Quando a gente descobre que o autor está falando de verdade, fica complicado, né? E é por isso que eu me resguardo muito quando eu vou falar de marxismo. Porque se eu não tenho uma leitura muito profunda, se eu não li diversas vezes aquele autor, eu já fico preocupado, eu posso estar equivocado, eu posso cometer um erro. Só que aqueles que criticam o liberalismo, muitas vezes o fazem sem ler o suficiente, que é o caso do nosso amigo comunista aqui, né? E o espantalho, que esse é famoso, eu vou terminar nesse, tá, gente? Porque o vídeo já tá indo para 1 hora. Todo liberal é contra o Estado. Novamente, um erro conceitual. Tá? Confunde-se liberalismo clássico com anarcocapitalismo, que é muito posterior, que é essa visão que veio ali depois depois da escola de Chicago com os... Oh, meu Deus, esqueci o nome com a escola austríaca, tá? Então, assim, depois que veio a escola austríaca, surgiu essa galera do anarcocapitalismo, a turma confunde. Primeiro que já confunde neoliberalismo com liberalismo, que já tá errado, tá? Mas aí confunde uma coisa que é ainda pior, que são esses caras do anarcocapitalismo ligados à escola austríaca, né, com os liberais clássicos. A gente não defende isso. Um liberal que defende, que é contra o Estado, é um liber bobo. É um cara que não leu Adam Smith. É um cara que não leu Locke. É um cara que não leu Stuart Mill. É um cara que não leu Tocqueville. E eu acredito que o engenheiro Léo não leu. Tá? E se ele leu, e eu tenho quase certeza disso, que se ele leu Adam Smith, ele não entendeu. Tá? E aí uma resposta seria do próprio Adam Smith, né? Que a gente tem que defender a infraestrutura pública, isso todo liberal deveria defender isso, tá? Deveria defender regulação bancária, porque gera monopólio, então regulação bancária tem que ter, porque do contrário a gente tem rentismo, e o rentismo faz o quê? Corrói o valor das coisas, corrói o valor do trabalho, corrói os valores de um sistema econômico minimamente saudável. Porque se eu posso colocar um dinheiro, para esse dinheiro fazer dinheiro, por que eu vou investir em trabalho? Por que eu vou investir em mão de obra? Não tem por que eu fazer isso, é só colocar meu dinheiro no banco e deixar ele render. Aí vai ter aquela galera que é neoliberal, que, enfim, é extremamente asquerosa, que vai falar, mas o dinheiro vai ser utilizado para fazer isso, aquilo, outro. Balela. Dinheiro que faz dinheiro geralmente tende a fazer o quê? Corroer a economia. Tá? Então, um liberal de fato não pode defender rentismo, beleza? E educação obrigatória. Isso aí, o Adam Smith já postula lá atrás. Por quê? Porque a gente tem que ter uma postura cívica minimamente compatível. Ou seja, os cidadãos daquela sociedade devem corroborar das mesmas práticas, teoricamente, das mesmas... não só das práticas como um todo, mas assim, da teoria também, né? Da mesma cultura, né? Da mesma... Tentar aqui, das mesmas regras, porque do contrário, a gente
a gente se tornaria um indivíduo estranho dentro de uma sociedade. E aí, muitas vezes, a gente vai colocar, se a gente se torna um indivíduo aí, não um indivíduo autônomo, mas um indivíduo estranho dentro dessa sociedade, a gente vai querer sempre ver o nosso. E a gente nunca vai olhar de maneira aí, meio que uniforme, né? Ou seja, eu sou brasileiro, então eu quero o bem da minha nação, quero o bem do meu compatriota, né? Então eu quero o bem da família do outro, quero o bem do policial, quero o bem do professor, porque se você for parar para pensar, é na educação que a gente vê isso. É na educação que a gente constrói uma nação de maneira cívica, tá? E isso o Adam Smith ele postula lá atrás. Enfim, esses são alguns dos espantalhos. Teriam vários outros aqui, tá, gente? Eu coloquei mais alguns aqui, só que assim, é cansativo você ficar tendo que responder coisas que geralmente as pessoas não leram, ou pegam uma citação, e aqui eu coloquei a citação para vocês, pegam uma citação descolada ali, não entendem o porquê daquela citação e acham que estão fazendo uma militância perfeita em cima disso. Vocês me perdoem, mas eu não sou o suprassumo da intelectualidade, eu não sou o suprassumo do liberalismo, tá? Mas eu conheço muita coisa. E uma coisa que vocês podem esperar de mim aqui no canal sempre, honestidade. Eu sou muito honesto, eu não sou um cara de ficar atacando as pessoas gratuitamente, eu tento atacar as ideias, né? A não ser que eu seja uma pessoa extremamente imbecil, tá? Que ataca outras pessoas. Aí tem coisa que para mim é olho por olho, dente por dente. Nesse sentido aqui intelectual, eu tento ser bem honesto, tá bom? Então essa é a minha resposta a esse marxista, a esse comunista que veio aqui. Espero que os outros marxistas e comunistas não fiquem chateados, tá? Eu gosto do debate, podem me chamar para debater, podem me chamar para conversar. Tem uma conversa aqui no Discord, pode me chamar que eu participo. Eu vou deixar um comentário aqui, faz um vídeo sobre aquilo, na visão do liberalismo, ou o que você entende sobre o marxismo, enfim, eu posso fazer. Claro, eu não consigo fazer tão rápido, porque como é uma coisa que não tem tanto domínio, o marxismo, fica mais difícil. Mas quanto a liberalismo, gente, pode me perguntar aí que eu tento responder o máximo possível, com tudo que eu sei, com gabarito, com referenciação, enfim. Mas, por favor, sem desonestidade intelectual, quando a gente for debater aqui, quando a gente for postular um argumento. Por favor, é o mínimo que eu peço para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido a visão liberal e um grande abraço para todos vocês.